Bruno Daniel, boa tarde. Oi, Laudívio, boa tarde para você, boa tarde para o Juscelino, boa tarde a quem nos acompanha aqui no Patrulha da Cidade. Tô chegando, Laudívio, com esse caso que tá chocando, né, todo o Brasil, que começou quando a cabeleireira Elisamar Santos, de 39 anos, desapareceu na madrugada da última sexta-feira, né, dia 13, com os 3 filhos, ela que saiu do trabalho para ir buscar o marido na casa dos sogros dele, e depois disso não foi mais vista. E ainda na sexta-feira, o carro dela foi encontrado carbonizado com 4 corpos dentro. E no dia seguinte, Laudívio, outro carro, esse pertencente ao sogro da Elisamar, o Marcos Antônio Lopes de Oliveira, foi localizado também em Unai, na BR-251, região noroeste de Minas Gerais. Fica a cerca de 98 quilômetros da cidade de Cristalina, no estado de Goiás, e dentro do carro do Marcos Antônio, que é o sogro da Elisamar, foram encontrados outros 2 corpos. É sobre esses 2 corpos, Laudívio, que a gente fala agora, porque eles ficaram sob responsabilidade do Instituto Médico Legal aqui de Belo Horizonte. Por isso, ao meu lado, eu tenho agora a médica legista e diretora do Instituto Médico Legal aqui de Belo Horizonte, Naraí Paulino. Naraí, boa tarde. A gente estava conversando sobre identificação desses corpos, né? O que você pode falar para a gente sobre isso? E boa tarde a todos. Bom, o que nós sabemos até o momento é que são 2 corpos e são 2 corpos femininos, são 2 corpos de mulheres. Também podemos afirmar até o momento que é de uma mulher mais jovem e uma mulher mais velha, ainda não sendo possível falar sobre a idade aproximada de cada uma delas. É certo que não se trata de criança. Então, a partir de agora, o material que nós recebemos vai sofrer uma tratativa especial para que eles possam ser preparados para que outros dados dos exames possam ser fornecidos. Por exemplo, para se saber a faixa etária mais certa de cada uma dessas mulheres. Os próximos passos agora vão ser a avaliação desse material que chegou, ou melhor, a continuidade da avaliação do material que nos chegou, com a limpeza do que foi visto, do que foi recebido até agora, e se proceder a exames comparativos para se tentar a identificação dos corpos. Até agora, nós sabemos apenas que são 2 mulheres. Se elas são mãe e filha, se elas são 2 irmãs, se são pessoas totalmente diferentes uma da outra, a gente ainda não tem como afirmar, só depois dos exames. Naraí, você falou que os corpos foram encontrados num alto grau de carbonização, que isso está dificultando, né, o trabalho de identificação. O que você pode falar sobre isso para nós? Com certeza os corpos estavam muito carbonizados, chegando a estar calcinado. O que é isso? Significa que até o osso, que resiste a altas temperaturas, até o osso foi queimado. Então, os corpos foram muito deteriorados, restando um material muito débil, muito pouco e muito delicado para ser tratado, a fim de que possa ser feitos todos os exames de anatomopatologia, de toxicologia e o restante dos exames de identificação pela antropologia forense. Doutora Naraí. Tudo feito aqui no IML de Belo Horizonte mesmo, sim. Bom, primeiro sim, dizer Laudívio, que é um prazer tê-la aqui mais uma vez em nosso programa, uma alegria recebê-la. E a gente sabe... Que bom, obrigada. Prazer é meu. Eu sempre digo isso, que os mortos conversam conosco, que a cena do crime conversa com a gente. Sim. Os corpos praticamente que destruídos pelo fogo, pela força de um incêndio no veículo. Quais seriam, então, os exames específicos neste caso? DNA, arcada dentária, quais seriam esses trabalhos do Instituto Médico Legal na busca da identificação dos 2 corpos? Na busca da identificação, nós temos 2 linhas de trabalho. Uma é aquela que nós procuraremos verificar sinais particulares daquela pessoa através de radiografias que a família tenha, de tomografias, de exames odontológicos que sejam dessas vítimas. Então, são feitos exames comparativos entre os restos ósseos, dentro daquilo que for possível, mas pequenos fragmentos ósseos já ajudam nessa comparação, e documentos que a família possa encaminhar para essa identificação. E existe, assim,
segunda linha, que é a do DNA, que precisa ser também um exame comparativo, dessa vez procurando-se o DNA das próprias vítimas ou de seus familiares. O exame das vítimas mesmo, o exame de DNA das vítimas, como é que faz? Uma escova de dente, uma escova de cabelo, um copo que tenha sido usado e não tenha sido lavado antes do sumiço das pessoas, um aparelho de barba, então uma gilete, qualquer coisa nesse sentido pode servir para poder capturar o DNA que a pessoa tinha e compará-lo com o DNA que for encontrado. Também vai ser importante a comparação do DNA das duas vítimas, para se saber o parentesco entre elas, porque até agora nós não podemos falar, por exemplo, que são mãe e filha. Nós só vamos saber disso a partir do momento em que existiu o DNA. Então, resumindo, a família vai precisar encaminhar elementos de comparação que eles tenham, visando sobretudo a identificação por arcada dentária ou visando outras partes do corpo. Isso não sendo 100% garantido, a gente não conseguindo sucesso nesse tipo de identificação ou a família não dispondo desse tipo de material, resta só o DNA mesmo. E aí nós vamos procurar objetos de uso pessoal da vítima e ou parentes da vítima para fazer a análise pelo DNA. Doutora Naraí... São procedimentos delicados, demorados. Sim. Também. Sim. Não, é só para complementar. Vocês têm ideia do tempo que essas análises podem demandar? Uma semana, um mês? Claro que nós estamos trabalhando com investigação de crime contra a vida. Não tem que correr com isso, mas há uma previsão, pelo menos? Há uma previsão de que, se nós tivermos material de comparação, nós possamos, o exame feito com material de comparação, ele é mais rápido que o exame de DNA. Então, chegando para nós elementos de comparação com a ossada que nós já temos, que vai ser oriunda do material que chegou, esse exame pode ser feito em questão de uns 15 a 20 dias depois do recebimento do material. Precisando do DNA, aí a etapa é bem mais difícil, porque a gente extrai o DNA uma vez, pode ser necessário ter que extrair uma segunda vez, pode ser necessário uma terceira, dada a dificuldade de manejo do material que está muito deteriorado. Então, a gente imagina... sem poder falar com muita precisão, a gente imagina que dentro de uns 60 dias isso esteja completamente concluído, mas a gente vai depender muito dos resultados dos exames que a gente for tendo em cada etapa, né? E ao final, todo o laudo concluído vai ser encaminhado para a Polícia Civil do Distrito Federal, que é quem está conduzindo as investigações sobre o caso. Doutora, a Polícia Civil de Minas Gerais está no apoio. Sim. Eu ia perguntar exatamente isso. São 3 estados, Minas Gerais, Goiás e o Distrito Federal nessas investigações. Seriam 8 vítimas, pelo menos no primeiro momento a notícia é de que 8 pessoas teriam sido barbaramente assassinadas e 3 estados trabalhando nessas investigações. Vocês já começaram a cruzar informações com os institutos médicos legais desses outros 2 estados? Já começamos a cruzar as informações tanto dos institutos médicos legais quanto dos institutos de criminalística. Então, os peritos já estão conversando entre si para poder alinhar direitinho a escolha do material, os métodos que vão ser utilizados, o que vai ficar para cada ente federativo. Então, já está tudo sim sendo devidamente costurado aí para permitir um trabalho que seja rápido, mas que seja seguro também, né? Doutora Naraí, eu quero agradecer muito a sua participação, a sua vinda mais uma vez aqui ao Patrulha da Cidade, nos colocar à inteira disposição do Instituto Médico Legal e dizer que a gente tem a certeza absoluta de que esse caso será desvendado. Primeiro porque é indiscutivelmente uma das maiores chacinas de todo o Brasil nos últimos anos. Nos últimos 10 anos, nós não tivemos chacinas com 8 vítimas. E a segunda questão que eu quero colocar aqui é que nós temos que ter a tranquilidade de saber que a lei pode alcançar os mandantes e os assassinos, aqueles que executaram este bárbaro crime. E o Instituto Médico Legal, o Instituto de Criminalística são primordiais
nas provas que existem aí, porque a gente sabe que existem provas materiais, provas testemunhais, existem estas que são feitas pela criminalística e pelo Instituto Médico Legal. Isso, nós estamos empenhando todos os nossos esforços. Por exemplo, nós queremos tentar definir se as vítimas foram mortas por causa do fogo ou se elas foram mortas antes e pegar fogo foi só uma tentativa de ocultação de cadáver ou ocultação de identidade. Esses exames todos levam algum tempo para ficarem prontos, sabe? Mas trabalhamos com todas as hipóteses possíveis. Doutora Nara, deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. Existem, pelo menos assim, numa primeira visualização dos cadáveres, marcas de tiros, por exemplo, perfurações, estojos foram encontrados dentro do veículo? Alguma coisa assim? Não. Dentro do veículo nós não temos referência de que tenha sido encontrado qualquer material dessa natureza. E os corpos foram radiografados e foram tomografados e nem a radiologia, nem a tomografia detectou qualquer vestígio de ferimento por arma de fogo. Perfeito. Então, doutora... até o momento não tem nada nesse sentido. Perfeito. Doutora Naraí, eu quero agradecer muito e nos colocar à inteira disposição do Instituto Médico Legal aqui, tá bom? Muito obrigada, estamos aqui, estamos ansiosos por uma visita sua, quando quiser tomar um café, estamos aqui. Muito obrigada. Não, mas eu pela irei com todo prazer, esse mês ainda, pode me esperar. Pode me esperar obrigada. Que eu irei sim, vai ser um prazer. Então, aguardamos. Revê-la, vai ser um prazer revê-la. Muito obrigada. Um abraço. Nós falamos com a doutora Naraí Paulino, que é diretora do Instituto Médico Legal, Bruno Daniel ao lado dela, nosso companheiro, nosso colega. Mais alguma coisa a acrescentar, Bruno? Tem sim, Laudívio, ainda sobre esse crime, a Polícia Civil do Distrito Federal acredita que o marido da Elisamar Santos, a cabeleireira, é desaparecida, e o sogro dela, o Marcos Antônio Lopes de Oliveira, encomendaram, a morte desses 6 familiares que estão desaparecidos para tomar posse, Laudívio, de R$400 mil, que é um dinheiro que seria fruto da venda de um imóvel da família. 3 homens foram presos, eles têm 34, 49 e 56 anos de idade. Eles foram presos pela Polícia Civil do Distrito Federal, suspeitos de envolvimento na morte, dessas pessoas, e um deles, Laudívio, teria confessado à Polícia Civil que o trio recebeu R$100 mil para cometer esses crimes, e um deles também indicou a participação do marido, o Thiago Gabriel Belchior, e também do sogro, o Marcos Antônio Lopes de Oliveira. A Polícia Civil ainda está apurando se a dupla fugiu, Laudívio. Eu volto com você. Ô Bruno, o marido é o pai das crianças, não é? O marido dela, ex-companheiro atual? Sim, ele é pai das crianças. Isso, ele é pai das crianças, né? Thiago Gabriel Belchior, de 30. Sim, são 2 gêmeos. O Rafael e a Rafaela Silva, ambos de 6 anos. Isso, Rafael e Rafaela Silva, de 6 anos, são os gêmeos. E tem também o Gabriel da Silva, que é o filho mais velho, ele que tem 7 anos de idade. O Thiago Gabriel Belchior é o pai, sim, dos 3, ele tem 30 anos. Gente, é uma loucura isso, né? Tá bom, Bruno, olha, se você tiver novidades, volte comigo. Obrigado pela participação, pelos esclarecimentos aí. Pode deixar lá o Div, qualquer coisa eu volto. Legal.